Marcela, e como ser visível no mercado de trabalho italiano? Como essas pessoas Ok, podem se tornar visíveis? ok. Eu acho que a gente tem duas coisas antes de começar a ser visível. A primeira coisa é entender como é o mercado de trabalho italiano. Então, hashtag vai ler os meus blogs que dá trabalho. Então, assim, primeira coisa, eu preciso entender como é o mercado de trabalho italiano. Até para saber se eu quero trabalhar aqui, né? Tipo assim, então, entender como é o mercado de trabalho italiano. Segundo, ter muito claro, muito claro o teu objetivo profissional. Eu continuo falando sobre isso. E você precisa saber aquilo que você quer fazer e ter muito claro as suas competências. Isso já aconteceu na entrevista de emprego. Você pode me contar essa específica experiência de trabalho? A pessoa não sabe falar, não sabe contar. Porque muitas vezes a gente viveu, mas não sabe vender, não sabe explicar. E aqui os italianos, eles são muitos, eles são diretos. Então, se eles fazem uma pergunta, você começa a contar a história do Brasil, ele não vai escutar mais você. Então, assim, a primeira coisa entender como é o mercado de trabalho italiano, entender quais são as suas competências, definir o objetivo profissional, aí a gente começa a trabalhar para ser visível. Porque se eu não tenho essas características, se eu não tenho esses dois steps feitos, se não é claro quem são os meus interlocutores, se não é claro aquilo que eu quero comunicar, aí a gente não está falando de visibilidade, até porque a gente vai é, comunicar de uma forma não correta. Então vamos lá. Depois que a gente superou essas fases, a gente precisa o quê? Fazer um bom currículo. Isso, obviamente. O currículo não vai dar trabalho para você. 5% dos trabalhos que as pessoas conseguem na Itália é por causa do currículo. Então, assim, o currículo não vai dar trabalho, mas é necessário, é um documento. Então, você precisa fazer um currículo personalizado para cada empresa. Por favor, não um currículo europeu. Então, você precisa fazer um currículo muito claro, enxuto, falando das suas competências. Objetivo. Objetivo, direto, né? Falando só aquilo que é necessário, personalizado. Depois você tem uma frase no Brasil que eu uso muito ela, inclusive já traduzi, os italianos já conhecem aqui. Já traduzi muito essa frase que é: no Brasil, quem não é visto não é lembrado. Então, se você não está online, se você não tem uma presença online, você não existe. O italiano não vai bater na sua porta e vai perguntar: você quer um trabalho, minha filha? Não é você que acabou de chegar? Não. Então, assim, você pode ser muito competente, mas se ninguém sabe, ninguém vai te dar trabalho. Então, a gente precisa sim ser visível. Para ser visível, a gente precisa comunicar. E a gente precisa comunicar de uma forma eficaz. Então, a primeira coisa, você precisa ser ativo em todas as redes sociais. Até porque é normal que pessoas que você menos espere te dê uma oportunidade de trabalho. Então, isso é muito comum. Então, todas as redes sociais. Obviamente, LinkedIn. Você precisa estar no LinkedIn. Você precisa fazer um LinkedIn feito bem. Como é que funciona? Os selecionadores, eles têm dois tipos de pesquisa, né? Eles recrutam os candidatos de duas formas. A primeira forma de recrutamento é o recrutamento que a gente chama passivo, ok? E como seria? Eles escrevem uma oferta de trabalho e colocam online. E daí faz toda a seleção, como conhecemos. Mas também tem uma seleção, um recrutamento ativo. Eles vão procurar você, mas não existe uma oferta de trabalho. Então, o que acontece? O LinkedIn, ele trabalha através de um software, ok? Como se fosse o Google. Se você está procurando uma coisa no Google, mas você escreve a palavra-chave errada, você não vai encontrar, correto? A mesma coisa no LinkedIn. Se você não usou as palavras-chave corretas, as palavras-chave do mercado de trabalho italiano, o que acontece? Ninguém vai encontrar você. Então, você já se tirou fora, já perdeu a metade das oportunidades. Um tipo de recrutamento. Então, só fica o recrutamento passivo. E recrutamento passivo é
uma competição imensa. Sim, Uma outra um monte coisa. de gente para poucas vagas. Exatamente, exatamente. E uma outra coisa, você precisa comunicar, falar com todo mundo, criar uma rede profissional. Então, assim, eu resumi muito, mas fazendo essas coisas você vai se tornar visível. Então, você precisa ter a ideia clara e comunicar. Ok. Nós temos duas perguntas. Uma veio da Jerusa e ela pergunta se os italianos estão satisfeitos com seus salários e com as condições de trabalho. Os italianos, a gente tem que rir. Os italianos não estão satisfeitos com nada, assim, eles reclamam muito de qualquer Eles coisa. reclamam muito. De qualquer coisa. Eu nunca vi hashtag reclamar tanto. Imagina se, tipo assim, imagina se eles vão estar satisfeitos com. Ok, mas eu acho que você deve estar perguntando isso para saber se você estaria satisfeita. Eu imagino que os italianos não vão estar, não. Imagina se eles vão estar. Estão sempre reclamando. Sempre reclamando. Aí, assim, a gente tem que tomar cuidado pra gente não entrar na onda, senão a gente reclama que tem sol, reclama que tem chuva, a gente reclama que tá nublado, reclama que tá frio, reclama que eles reclamam muito, muito. Hashtag reclamam muito. Então, aqui, o que acontece? Com relação aos salários, eu escrevi um blog também sobre isso, que tem todos os salários, você pode ter vai depender da tua profissão. Mas os salários, vamos dizer, podem variar da 1.000, 1.200, 1.500 para funções, vamos dizer assim, de base, né? Que não tem a necessidade de ter uma escolarização muito alta. Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que geralmente os salários eles são praticamente todos iguais. Ou seja, não importa se você é uma garçonete, ou se você é uma secretária. Então, assim, ou trabalha no escritório. Geralmente, os salários de uma pessoa que não tem uma graduação ou não tem esse requisito de graduação vai estar, né, nessa média. Então, todos os serviços operativos, né, que pode ser, não sei, vendedora, alguém que vai trabalhar no escritório, alguém que pode trabalhar como operário. Ok, então são esses tipos de trabalho, os trabalhos mais comuns, vamos dizer assim. Se a gente está falando de trabalho muito mais especializado, que precisa de uma graduação, aí talvez o salário comece a aumentar. Então, de 1.500, 2.000, dependendo da profissão. Se você é engenheiro, se é uma profissão, né? Aí você pode chegar a 3.000, 4.000, se você é um chefe, etc. Então, vai depender um pouco das competências que você tem, né? Do percurso que você fez. Assim, ó, as condições de trabalho aqui, a segurança do trabalho aqui não se compara com a do Brasil. Assim, não tem comparação nenhuma, mas eles reclamam sim. O sindicato, o que acontece? Eles aqui são muito fortes, então eles defendem muito o direito dos trabalhadores. Então, você tem um apoio, vamos dizer assim, tem sempre um órgão que vai cuidar dos teus direitos. Como comprovar as experiências caso o empregador solicite? Tem que traduzir a carteira de trabalho, é uma pergunta da Aline. Se você falar, eles não sabem o que é carteira de trabalho, gente. Não existe carteira de trabalho no Brasil, então, por favor, não traduza. Na Itália, exatamente. Não existe carteira de trabalho na Itália. Tipo, é uma coisa que não existe. É muito difícil que eles vão pedir para você comprovar. Muitas vezes eles nem pedem um certificado de formatura. Imagina se eles vão pedir. Na tua palavra. Eles confiam, eles confiam. Isso não significa dizer que você pode mentir. Mas eles confiam. Não tem aquela coisa de vou ligar para a pessoa para ver se é verdade. Não, não existe isso. Se a pessoa não sabe contar a experiência dela, mesmo que seja verdade, aí eles não acreditam. Inclusive, vou dar muito da comunicação, né? Exatamente, exatamente. Então, quanto mais superficial, menos eles acreditam em mim. Uma outra dica para quem quer mentir, tô brincando. Você pode até contar uma mentira, mas se você conta uma mentira sendo muito específico, contando nos detalhes, aquela mentira se torna verdade. Então, essa é uma técnica para um mentiroso. Agora eu me pergunto, você que viveu, você que tem uma experiência, você que tem uma qualificação, por que você vai contar de qualquer jeito a sua experiência? Por que você não vai contar nos detalhes? Por que você não vai contar aquilo que você aprendeu? Né? Então, geralmente, a gente
Me conta essa experiência. Foi uma ótima experiência, você não está contando nada. Ela não conta que tipo de atividades elas fizeram, quais foram os sucessos, os desafios, os obstáculos que eles superaram. Não conta nada. Depois quer que o pessoal acredite, aí o problema não é que os italianos vão acreditar, é você que não sabe contar. Então, a comunicação é muito importante, sim, sem dúvida. Se eu não sei comunicar, eu não vou conseguir achar trabalho. O que não fazer de jeito nenhum na entrevista? Mentir seria uma delas? Sim. Por favor, não minta. Por favor, não seja monótono, no sentido, um monólogo. Não responde com sim, não, 5 anos, foi legal. Não. Ali é a tua oportunidade de contar aquilo que você fez. Então, nem vá para a entrevista de emprego se você vai ficar com sim, não. Vá para contar. Ou uma outra coisa, que é o oposto, é falar muito. E os brasileiros, assim, não posso dizer todos, mas assim, 50% a 40% gostam de falar. Os italianos não estão acostumados. Então, geralmente, os italianos se perdem na conversa dos brasileiros. Os italianos, principalmente no norte, eles são objetivos. Então, eles fazem uma pergunta e querem obter resposta daquela pergunta. Né? Então, se você quer acrescentar alguma coisa, você pode falar, eu me lembrei de uma experiência que eu fiz que tem tudo a ver com aquilo que você acabou de me perguntar. Posso contar? Você pede permissão. Então, não falar nada, não falar muito, não mentir, ser específico. Uma coisa que irrita muitos italianos e que eu começo a me irritar também, convivendo muito com os italianos, é quando a gente faz uma pergunta que a pessoa não responde. Só viaja na maionese. E também uma outra coisa, os italianos, eles são formais. Então, não chegar na entrevista de emprego com tchau. Eles vão dar um tchau mesmo. Assim, ó, não existe dare de tu. Vocês têm que ser... Os italianos, eles são formais. E vocês precisam ser formais. Exatamente. Vocês precisam ser sinceros, autênticos, concisos, verdadeiros e contar aquilo que você fez. Então, assim, esses são um pouco as coisas para não fazer, né? Não mentir, não falar muito, não falar pouco. Isso. Se eu começar a ler, vou me distrair. Marcela, e a discriminação? Existe discriminação na hora da contratação? Referente ao sexo, ser mulher, ser homem, a idade, ser imigrante? Ok, então, assim, a primeira coisa que eu vou dizer, existe. E a segunda coisa que eu vou dizer depende muito. Vou explicar melhor. Se eu quero contratar um segurança, qual a probabilidade que eles vão querer me contratar? Talvez vocês nunca tenham me visto de pessoa, mas eu sou uma pessoa assim. Eu era magrinha, né? Mas eu sou uma pessoa muito. Eu tenho 1,60 e sou, tipo assim, pareço muito pequena. Porque eu sou pequena. Então, assim, ninguém vai querer me contratar para fazer segurança em lugar nenhum. Aí eu vou dizer assim, o pessoal tá querendo me discriminar só porque eu sou mulher pequena. Não, não existe. Então, assim, tem algumas profissões que a tua característica física vai influenciar. Então, geralmente, os trabalhos mais operativos, eles vão preferir dar aos mais jovens. Depende de quem é você também, né? Isso é óbvio. Mas, então, vai depender um pouco das tuas características. Então, assim, os italianos são preconceituosos? A gente não pode generalizar, mas alguns são. É um problema, não sei, dependendo da idade, a idade que eu tenho, pode ser um problema, mas tudo vai depender de como você vai se vender, de como você vai se comunicar e do teu objetivo profissional. Então, se você é uma figura sênior que quer trabalhar como um estagiário, eles não vão contratar você, mas nem que vocês queiram. Aí você vai dizer que eles são preconceituosos? Não, você está procurando o lugar errado. Então, muitas vezes tem isso também. Você tem que entender o teu background, entender a tua idade e procurar trabalho naquilo que você pode fazer, né? Não misturar as coisas. Mas em relação à idade, porque nós já ouvimos falar em relação à idade. Sim, se isso varia de região também, por incentivo regional, não sei. Então, o que acontece? Idade. A gente sabe que por muitos anos aqui na Itália, a gente teve a taxa de desocupação,
que a Rafaela me avisou, a taxa de desocupação muito alta entre os jovens. Então, obviamente, eles fizeram muitos incentivos para admitir os jovens. Isso significa dizer que não tem trabalho para as figuras sêniores? Não, porque se você tem experiência no setor, porque o que acontece? Se eu quero dar uma experiência para o jovem, o jovem, principalmente na Itália, ele geralmente não tem experiência. Então, eu vou dar um trabalho de não muita responsabilidade. Então, isso significa dizer que eu não vou tirar trabalho daquelas pessoas que têm experiência, né? Então, mas eu vou incentivar a contratar jovens. Então, tudo vai depender um pouco daquilo que a pessoa vai fazer, mais do que a idade. E como a pessoa se apresenta. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer muito discriminante, mas aqui na Itália você não somente você tem que ser competente, mas você tem que parecer competente. Então, assim, é muito importante, aqui a gente pode voltar no exemplo da entrevista de emprego, como você se veste, como você comunica, como você se comporta. Isso daí, eu acho que vai ter um peso muito maior do que você ser estrangeiro, né? Do que a tua idade, do que você ser mulher ou ser homem. É claro que, por motivos óbvios, as mulheres aqui na Itália têm o índice de desocupação, de desemprego é um pouco maior. Por quê? Porque, por exemplo, a gente pode ter uma live falando sobre isso, né? Porque as mulheres não têm um suporte como poderia ter em outros países. Ou seja, vamos dizer assim, o problema das mulheres é que aqui na Itália que parece que só elas que tiveram filhos, né? Então, as mulheres, elas cuidam dos filhos e, obviamente, isso acaba interferindo no trabalho. Estou fazendo RH. Meus filhos receberam a cidadania italiana e eu, como mãe, consigo trabalhar aí legitimamente? A área de RH é ampla. Também sou professora de inglês, tenho algumas dúvidas. Ela colocou. Ok, então você está fazendo recursos humanos, mas você não tem experiência na área, seria isso? Vamos ver. Se ela está fazendo recursos humanos, eu acho que ela não tem experiência na área. Eu acho que não. Eu também sou professor de inglês, tenho algumas dúvidas. Ok, eu precisaria entender um pouco mais do que ela fez até hoje. O que ela fez até hoje? A gente não sabe. Então, assim, se ela sempre trabalhou no setor de recursos humanos, não é um problema entrar no setor de recursos humanos aqui. Eu precisaria entender qual é o background dela, o que ela estudou até agora, o que ela trabalhou, ainda aonde. Não tem a cidadania e não tem experiência. Ok, mas o que ela fez até agora na vida? A gente não sabe. Mas assim, ó, não tem cidadania, primeira coisa, se você tá legal no país. É como hoje uma pessoa me ligou, inclusive se ela estiver por aqui, ela falou, Marcela, eu quero ir pra Itália, mas não tem cidadania, não sei por onde começar, não sei falar italiano. Então respira, você não tem a base, né? Então assim, a primeira coisa você precisa estar legal, tá legal. Ela tem escola de inglês, Marcela. Ela tem escola de idiomas. De idiomas. E trabalhou em empresa de recursos humanos. Trabalhou em empresa de recursos humanos. Legal. Ela já tem alguma experiência. Ok, perfeito. Então, se você tem experiência na área, eu não vejo problema nenhum para você conseguir trabalhar aqui na Itália. Né? Então, assim, você tem que saber contar, etc. E com relação a ter filhos, não tem problema. Tudo vai da gestão que você vai ter com os teus filhos, né? Tipo assim, não sei se você vai conseguir trabalhar, não sei se ela tá sozinha, etc. Mas eu não vejo problema nenhum, não. Então, assim, em trabalhar aqui no setor de recursos humanos. Basta achar o caminho correto, né? Exatamente. Eu tive um caso de ela tá trabalhando na Deloitte. Agora, já que eu falei o nome da empresa, eu não posso dizer quem é, pela privacy. Mas ela escreveu, inclusive, testemunhos e ela trabalha no setor de recursos humanos aqui. Ela nem tinha um bom italiano, não. Quando ela veio no meu curso, né? E ela tá conseguindo trabalhar na mesma área que eu fazia no Brasil em uma multinacional. Tipo assim. Olha só. E é possível, sim. É possível, sim. Outra pergunta que
deixa eu ver, estava aqui em cima sobre, eu não me lembro de quem é, mas é sobre a área social. Deixa eu ver aqui, o que a gente acha. A responsabilidade social. Como a questão de emprego na área de responsabilidade social na Itália? Eu acho que, sinceramente, eles estão um pouquinho atrás do que o Brasil, mas tem sim, tem áreas sim. Aquilo que é importante entender é que a Itália, depois do Covid-19, toda essa parte de tecnologia, responsabilidade social, eles estão incentivando. Então, são áreas que tendencialmente Promissoras. podem crescer. Então, todo o pessoal da tecnologia, por favor, venham para cá, porque a Itália, antes do Covid, já precisava. Agora a gente precisa muito mais, porque a Itália, como eu já falei aqui em algumas lives, é muito burocrática.